Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o empresário, mentor e palestrante Denir Ferreira e hoje nós vamos iniciar uma nova série, Empresas em Foco. Esse espaço nós vamos falar sobre empreendedorismo, lideranças e pessoas que desejam construir empresas mais fortes. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que às vezes você, empresário, empreendedor, já ouviu falar, até mesmo você já falou isso, que o Brasil está difícil empreender. E o que a gente vai falar hoje aqui com o Denir, com 34 anos de experiência, né, de vivência nesse mundo do empreendedorismo, é que quando é que foi fácil empreender nesse Brasil? Então, puxa a vinheta, Rubens. Então vamos lá. Denir, tudo bem com você? Tudo jóia, e você, Dai? Tudo ótimo. Então vamos começar mais um encontro, né, Vamos lá. mais um bate-papo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Denir: Denir, empreender em algum dia foi fácil nesse Brasil? Que pergunta, hein? Já para começar, né? Né. Lá no alto, né? Isso, Muito bom. Olha, empreender no Brasil e no mundo nunca foi fácil, mas sempre foi fascinante, né? A coisa boa de empreender é a fascinação de você ser dono do próprio nariz, ser dono das próprias decisões, buscar objetivos concretos, né? E viver um dia de cada vez, mas de forma muito intensa. Então, não existe um momento ideal para empreender. Até porque, se o mercado está muito fácil, tem muita gente empreendendo. Se o mercado está difícil, tem pouca gente empreendendo. Então, qual é o cenário ideal? É quando está todo mundo empreendendo ou quando todo mundo está recuando? Isso depende de cada pessoa. verdade. Eu acredito que na vida do empreendedor nem um dia deve ser igual, né. Deve ser, como o ditado: "Matando um leão por dia". Na verdade, a pessoa já amanhece, né? Com objetivos definidos, porém com nada concretizado. Vai começar toda uma nova história a cada dia. E nesse período de 34 anos que você está à frente do Grupo Ao Barulho, o que você observa hoje, o que mais mudou? O Brasil ou o empresário? Os dois. Os 2 mudaram. Eu acredito que o mundo está sempre em evolução, sempre em mudança, né? O Brasil, eu quero até descaracterizar essa questão de falar que empreender no Brasil é difícil. O nosso país é um país que tem mais o empreendedores, sabe, principalmente micro e pequeno empreendedores. Verdade. O brasileiro, por nascença, por natalidade, ele é um empreendedor. Talvez pelas dificuldades, que ele nasce, pela infância que ele tem, da grande maioria dos brasileiros, da classe média baixa, principalmente, né. Então, a pessoa já nasce com instinto de sobrevivência, de querer, né, ter que fazer algo mais na vida para poder se sobressair. E o empreendedorismo é isso, né? A pessoa sempre procurar uma iniciativa diferente, é buscar uma inovação diferente. E então, ao longo desse tempo, desses 34 anos de vivência minha, né, no empreendedorismo, eu percebi que o Brasil mudou bastante, né? As políticas públicas para o povo, mudou bastante as políticas públicas para os empreendedores, né? Hoje temos muitas boas linhas de financiamento, né? Através dos bancos, de financiamento com juro eh, bem abaixo, né? Claro que quando a pessoa vai pegar um empréstimo pessoal ou capital de giro, ele é alto, mas quando tem aquelas linhas de financiamento que são subsidiadas pelo governo, cai bastante. Mas eu não estou aqui para falar da política em si, eu estou falar que então o mundo foi se abrindo, né? O Brasil foi se abrindo para o empreendedorismo. E o empreendedor, ele passou a entender, nesses 34 anos, que não era só pegar uma mercadoria, comprar, pôr na prateleira, né, e esperar que o cliente viesse Vir comprar, até ele. né, chegasse até ele e pedisse. Eu me lembro muito bem da minha infância, lá na venda do seu Zé Fernandes, que as pessoas chegavam: "Seu Zé, eu preciso de 2 quilos de macarrão", aí naquela época pegava macarrão com uma tipo uma colher, né. É. Não estou lembrando o nome agora específico. E, quero mais 2 quilos de arroz, um de feijão,
ah, meio quilo disso, né. Aí a listinha estava pronta. José Fernandes é uma pessoa maravilhosa, sabe. E ainda A vida com Jesus tinha não a tem jeito, mas cadernetinha marcava na cadernetinha, né, e para aquilo ainda pagar no final do chegava no mês. final do mês, quando recebia do patrão, É o mesmo. pessoal muitas vezes morava na roça, sabe, e era aquilo. E o José Fernandes é uma pessoa muito educada, muito graciosa. Ainda, por ele ser um comerciante muito ativo, ela acabava oferecendo alguma coisa a mais. "Olha, mas chegou aquela marmelada que a sua filha gosta, chegou também umas bolachas para você levar para o seu filho". Mas a maioria dos comerciantes daquela época, Não. praticamente só entregava o que a pessoa pedia. Então de lá para cá mudou muito, né, as mercadorias ficaram muito mais expostas, mais próximas do público a que elas pertencem. Você vai no supermercado hoje, as balas, doces, guloseimas, né, Danone, os iogurtes, né, tá sempre ao alcance da mão da criança, verdade ou não é? Verdade, eu que eu digo. Pelo menos os olhos dela tá ali bem, né, e assim por diante. Os produtos femininos estão sempre organizados em gôndolas, onde o perfume ali exala alguma coisa, aquele ambiente. Ou seja, estamos falando de mercado, mas é numa loja, em qualquer lugar que a pessoa vai procurar um produto, sempre, existe o atrativo de tentar mostrar para ela que aquele ali é o mundo dela, que ela tem que chegar ali e não pode sair sem algum produto. De fato. Então, assim, esse período teve muitas mudanças, né. Muitas E mudanças. quem não acompanhou essas mudanças, ficou para trás, né. Virou dinossauro. Virou dinossauro. Ai, Denir, E ainda tem os dinossauros por aí, viu. tem, Tem os dinossauros. verdade. Que fala: "Não, sempre foi assim, sempre funcionou desse jeito, eu não vou mudar. É É. da época do meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, isso aqui é uma história de família e sempre para eles deram certo, para mim tem que Acho dar que vai certo desse continuar. jeitinho, né". E então, assim, falando agora desse fato de quem não acompanha as mudanças acaba ficando para trás, eu pensei aqui no caso de crise, dessas coisas. Às vezes, alguns empresários atravessam a crise e conseguem sair bem dela, outros ficam pelo caminho. O que que você acha que faltou nessas pessoas que ficaram lá atrás? Quando existe crises, e a crise ela praticamente é uma coisa constante, elas são periódicas, mas são constantes, né. Vira e mexe tem uma crise, é política, é de saúde, enfim, tá sempre o mundo está criando, é uma guerra, né, sempre criando uma crise. Mas a diferença entre quem sobrevive e principalmente quem sobressai na crise e de quem fica para trás, está na visão que a pessoa tem sobre aquilo. Tem pessoas que são focadas nos problemas. Você vai conversar com a pessoa, você fala bom dia para ela, bom dia, né? Aí você pergunta, como é que tá as coisas? Mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Ah, tá isso, tá aquilo, tá difícil, né? O mês de julho que nós estamos terminando, nós estamos gravando dia 31 de julho, né? Foi um mês difícil, não sei Mês o que nunca quê. acaba. E ele não toma as providências para fazer aquele mês, né, ser extraordinário, É, porque é nesse mês de dificuldades que são grandes oportunidades. Então, o que que acontece? Já o outro já tem uma visão de oportunidade. É aquela velha história que a gente sempre conta, né, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né, aproveita a oportunidade. Enquanto alguns reclamam da chuva, outros vendem guarda-chuvas e vendem tábuas. Ou seja, o que a pessoa precisa fazer é se adaptar à realidade e fazer a transformação que aquele momento exige. Há momentos em que você deve navegar deixando que os próprios ventos te levem, mas há momentos que você tem que içar a vela justamente quando o vento está ao contrário, porque justamente quando o vento está ao contrário, é que ele impulsiona o barco é. para ir mais adiante. Então, ainda sobre esse assunto, né, dos empresários que ficam pelo caminho aí, quais são os primeiros erros que ele comete quando o mercado aperta, que vai levar ele mais para baixo ainda? Bom, existem muitos erros, mas o primeiro é ele não acreditar no propósito dele mesmo, né, no projeto que ele tem. Se a pessoa tiver um propósito bem constituído e bem
planejado, eu já disse em acho que um outro podcast, que existem os dias bons, existem os Sim. dias maus, né. Não é todo dia que é igual, não é todo momento que é igual, mas aí quando a pessoa tem algo grande, algo definido, algo bem que ele sabe que lá na frente vai valer a pena passar todo esse processo, nessa época da dificuldade, nessa época da crise, ele se mantém também motivado do mesmo jeito, ele mantém-se focado e sabe que tudo é passageiro, que se ele não desfocar, que se ele continuar fazendo aquilo que deve ser feito como prioridade e, principalmente, inovar dentro daquela dificuldade, com certeza aquele momento passa e quando ele olha para trás fala: "Poxa, não é que aquela crise valeu a pena?". Para mim, eu melhorei muito mais enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto pessoa, porque a pessoa ela aprende com as dificuldades, né. Eu Saiu acredito mais assim, forte, né, sai daquilo. mais forte, muito mais forte. Ô, Denir, e outra coisa, você lembra de alguma história, de algum momento que você viveu dentro do seu negócio para contar aqui pra gente como que foi? Olha, eu tive muitos momentos difíceis, né. Mas, assim, é claro que muitas pessoas também passaram por esse mesmo problema, foi na época da Covid, né. Sim, Na época da Covid, exatamente. de repente você estava acostumado, né, com muitas pessoas adentrando as lojas e saindo, pessoas trafegando pelos centros comerciais, o negócio presencial muito forte, né. De repente, tudo Travou. foi proibido, travou. Olha, não pode mais abrir as lojas, não pode mais atender presencial, não pode isso. Existia mais não pode do que pode. Aí o que que a gente pensou? Como é que a gente sai de uma situação dessa? É justamente não focar no que não pode, e focar exatamente no que pode. Às vezes a pessoa ela faz algumas observações. Esse dia mesmo eu estava na igreja, o meu pastor estava precisando fazer uma arrecadação lá comunitária, conosco, né, e eu me lembrei, que essa passagem também aconteceu comigo no tocante às vendas, né. Em que então eu precisava de arrecadar, se não me engano, R$ 700. Aí depois de uma pequena, contagem, estava com R$ 140. Então, ele falou: "Olhe, bem glória a Deus, nós já estamos com 140, então faltam só 560". Agora, a grande maioria que fica para trás, o que que ela fala? "Olha, pessoal, só tem 140, falta ainda 560, falta muito", É, realmente. né. Então depende do ângulo de visão. Esse copo aqui, para alguns, ele está praticamente vazio. Para mim, graças a Deus, eu consegui enxergar que ele está subindo e daqui a pouco ele está cheio. Então depende de como você vê cada situação. Então, naquela época da crise, o que que nós focamos? Bom, então, se o cliente não vem até nós vamos Vamos até ele. atender. E vamos atraí de que maneira? Vamos através de condicionais, de entrega de produtos, e vamos através da internet, os meios de comunicação, e aquilo foi um aprendizado que depois que passou o Covid, realmente o fluxo de pessoas nas lojas, no interior das lojas diminuiu, mas nós aprendemos que aí a gente tinha que focar na experiência que ele vivia dentro de cada ambiente, e não abandonamos também a venda online, porque isso foi mesclado e melhorou muito mais para as empresas que souberam se adaptar a esses 2 tipos de atividade. Verdade, eu até lembrei de um fato agora, que nesse período, a Mariângela, né, a esposa do Denir, tá à frente do Ao Barulho Confecções, aqui em Guaíra, ela se tornou ela ganhou, né, o apelido de rainha das lives, de É verdade. tanto que ela fazia lives para estar vendendo, né, E Denir? esses dias ela voltou com as lives. É, eu vi Ela mesmo. voltou com as lives, falou: "Denir, é impressionante como as pessoas estavam com saudade das minhas Olha lives". aí que legal. Eu tinha dado uma parada, ela já estava trabalhando mais Sim. com vídeos curtos, Uhum. e agora ela voltou a fazer, mas de um modo em que é como se fosse uma sequência. Sabe, como terminou ontem, começa hoje uma outra etapa, Certo. copiando, entre aspas, né, um pouquinho do que acontece numa telenovela.
né? Até a novela ainda subsiste, né? Por isso, porque ela termina o capítulo sempre no momento em que a pessoa fala: "Poxa, não tem mais um segundinho aí para me ver essa cena final? Não, mas amanhã tem o próximo A pessoa capítulo". fica curiosa. É, e a Mary tem meio isso. Ela Mais fala: uma inovação. Olha, pessoal, amanhã tem mais, vou fazer a partir desse momento. Tem a continuidade desse episódio". Olha que Muito legal. bacana, diferente. Verdade, muito mesmo. Vamos entrar num assunto agora que o Denir é especialista, a formação de pessoas, né, Denir? Que a gente vê nesses momentos de dificuldade da empresa, eu acredito que a equipe que a empresa tem ali junto com ela conta muito, né. Você pode me falar, assim, se faz diferença ter uma equipe qualificada, preparada e uma equipe não comprometida nesses momentos de dificuldade? Você falou qualificada, preparada e comprometida, né? Então, assim, às vezes a pessoa é preparada e qualificada, mas não é comprometida, Mesmo. né? Tem pessoas que são comprometidas, mas não estão qualificadas e preparadas. Então, toda essa junção é muito importante. Preparada, qualificada e comprometida. E isso faz de uma equipe forte, decidida, dinâmica, positiva, que não precisa de ficar esperando muitos insights da própria empresa para tomar providências, não. Chega de manhã, o clima muda, o frio chega de uma hora para outra aí, né? Se for esperar lá a matriz orientar, olha, muda a porta, coloca isso, faz aquilo, faz. O dia passa e você não toma as providências. Quando um time está atento, está alerta, ele mesmo já vai tomando as providências e já vai enviado para a matriz o que eles estão fazendo. Porque é lá na ponta, lá onde a loja está funcionando, é que as coisas acontecem. É lá que o time joga, é lá que o time faz um gol. Aqui na retaguarda, nosso papel é criar condições, criar oportunidades e criar, né, mecanismos para que os clientes sejam atraídos até ir lá. Mas um embate, né? A maneira de acolher, né? A conquista do cliente acontece no tete a tete, no olho a olho, no abraço fraterno e no aperto de mão. Então, olha, equipe comprometida, qualificada e treinada é tudo. E por isso, você me pergunta, mas Enil, como conseguir isso? Você acha que é deles que você vai esperar? É você que começa. O exemplo vem de cima para baixo. O exemplo vem de cima para baixo. Porém, o que arrasta é de baixo para cima. Você entendeu? O exemplo é assim: Entendi, olha, entendi. o patrão é dinâmico, o patrão é firme. Se ele estivesse aqui no meu lugar, ele estaria fazendo isso. Agora, se você, com, o seu, com a sua maneira de agir, não convence ele, você não arrasta. Ele não se empolga e fala, isso é tudo conversa piada, porque na prática ele é grosso, ele é estúpido, ele é impositivo. A pessoa não vai se movimentar, Não, né. não vai se movimentar. É muito importante a pessoa procurar, ao máximo, ter essa sintonia fina de ser aquilo que fala. É aquela coisa de dar o exemplo, né, para É o formar exemplo que arrasta. seguidores. Isso, é isso mesmo. E, Denir, e se você hoje pudesse conversar com um empresário que está dizendo que o Brasil está difícil, o que você diria para ele? Bom, a gente já abordou muitas coisas. Eu diria para ele: "Qual é o melhor cenário para você investir? É o melhor cenário para você crescer. É o melhor cenário para você se empolgar". Porque existe a crise, como eu disse, em todos os tempos. Só que a diferença está na visão e também na atitude que a pessoa tem, né. Eh, Quando você olha só para a crise em si, é claro que você fala: "Poxa, como que a gente empreende numa situação dessa, com os impostos altos, né, com a cobrança de juros muitas vezes, mais alta que o mercado consegue pagar, enfim, tantas dificuldades, né, falta de qualificação de funcionários, né, etc, etc, etc. Mas se a pessoa ficar só focando nisso, ela não vai conseguir sobressair. Então, o que que eu digo para você, empreendedor? É hora de ir para cima. Agora é a hora, enquanto aqui alguns estão arrefecendo, que você tem que dinamizar o seu negócio, inovar seu negócio e atrair as pessoas através dos problemas que elas estão passando. Vou contar uma história para você.
Em certa ocasião, o navegador solitário, Amir Klink, ele, na primeira viagem que ele fez para a Antártida, ele chegava com o barco dele, né, todo organizadinho, com os alimentos hidrogenados, aquela coisa toda que ele ia tomar em alto mar, e quando se preparava para navegar, ele falava: "Ah, mas acho que hoje ainda não, porque parece que o vento está soprando muito para o norte, não sei o quê, e tal", né. E aí ele adianta. E assim fez uma, 2, 3, 4 vezes. Aí um dia, ele amanheceu num sábado predestinado, falou: chega de conversa fiada, chega de desculpa, chega de crise, chega de vento contra ou a favor, eu tenho que enfrentar esse mar foi feito para mim enfrentar, e eu tenho que entrar para dentro desse mar. Porque o que adianta eu esperar um vento favorável aqui, se ali na frente, né, em alto mar, eu vou encontrar ondas gigantes, vou encontrar ventos, Tempestades. tempestades, como você falou. Ele então tomou essa atitude e falou assim: ó, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E foi e que conquistou, né? Aquela navegação de chegar até a Antártida num barquinho solitário dele. Senir, então, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu O sei que nosso craque ele já estava avisando: opa! depois de tudo que você viveu, eu vejo que você é apaixonado pelo que você faz e que você acredita ainda muito no empreendedorismo brasileiro, né. Conta pra gente por que você acredita tanto nesse. Olha, em primeiro lugar, eu sou muito grato a Deus, porque é Deus que me alimenta todos os dias com esse espírito empreendedor, com essa garra, com essa dedicação, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente consegue se superar, né? Primeiro, sem dúvida, a presença do Espírito Santo na minha vida, pelo menos, faz todo o efeito que é necessário. O segundo, que eu sou um cara entusiasta. A pessoa que é entusiasmada, ela está sempre acreditando em novas oportunidades, em novos momentos, né? Em inovações na vida dela. Então, quando a pessoa é entusiasmada, ela entende que aquilo vira uma missão de vida, formar pessoas, formar líderes. Para mim, foi uma missão. Por isso que a gente formou tantos líderes que trabalham conosco até o dia de hoje. Né? Uma hora o pessoal vai colocar para vocês depoimentos de pessoas que estão com a gente há muito tempo, outros que estão recentes, mas que já estão admirando a maneira com que a gente trabalha, com que a gente trata, com que dá oportunidade às pessoas. E então isso faz com que a pessoa ela comece a ser, entre aspas, copiada. Ela fala: poxa, né? Por que, que eu não posso ser como o Denir está sendo? Por que, que eu não posso acreditar que ali na frente tem, né, um lugar, né, para ser glorificado, para a gente, né, ser aclamado? Então você enfrenta o processo com muito mais energia, né. Quem tem missão de vida se alegra nos percalços. Denir, vamos ficando por aqui. Pessoal, vou pedir para vocês, quem assistiu nossos vídeos até o final, deixa para a gente uma pergunta, para a gente estar respondendo para vocês nos próximos. E se inscreva no canal, compartilha com alguém que você achar, alguém que você achar que essa mensagem vai ser importante. Denir, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tem coisa boa vindo por aí. É isso mesmo. Tchau, tchau.